cheiro a queimado muito intenso e estávamos de máscara, mas o que me chocou foi a quantidade de lixo, ou seja, era muito lixo, plásticos, como vocês viram, pedaços de manequim, ossadas de provavelmente bovídeos ou outros animais que eles podiam dar para alimentar os cães. Eu em casa parecia que ainda sentia o cheiro, foi uma coisa que ficou muito marcada, era um cheiro mesmo horrível. Portanto, eu acho que já deveriam estar ali animais mortos. É um atentado à saúde pública ali, não é só maus tratos a animais, era um atentado à saúde pública ali em cima. Passaram anos amarrados ao eucalipto, ao verde de uma floresta que agora é cinza. Acabou tudo quando, a 18 de julho, um incêndio lhes consumiu as casas. Nestes canis da Agrela, em Santo Tirso, viviam ilegalmente centenas de animais. Muitos morreram queimados. A outros, foi o fumo a tirar-lhes a respiração. Mas houve aqueles a quem o salvamento chegou, pela mão de associações, de populares e de voluntários. Na altura havia um jipe que estava a subir a serra e eu perguntei se podia ajudar de alguma forma, entreguei-lhes a água que tinha e acabaram por me dar boleia até ao cimo da serra. Recolhemos cerca de 5, 6 animais, 7 no máximo. Eu sei que na mala ia com 5, tínhamos um cão completamente anestesiado. Haviam animais que estavam exaustos e que nós podíamos fazer o que quiséssemos deles. Eles estavam tão cansados que nós pegávamos neles e eles deixavam. Haviam outros que reagiam, não é? E estava uma pessoa aqui a tentar gerir toda a gente, havia muita gente aqui parada. Aqui faltava material, faltava soro fisiológico, gelo, seringas também. E então o que eu fiz foi, recolhi as necessidades deste pessoal e arranquei para a farmácia mais perto. Muita gente fez o mesmo, havia muita gente por aqui que estava a fazer a mesma coisa. Dirigimos-nos logo para o local com a carrinha e com transportadoras, preparamos algumas pessoas para nos ajudar se fosse necessário, porque não sabíamos aquilo que íamos encontrar. Estivemos lá a noite toda a tentar junto de várias entidades para ver se conseguíamos forma de convencer também as proprietárias a serem ao local, foi sempre impossível. O médico veterinário disse sempre que também não era preciso nada. Eu já tinha falado com a nossa veterinária e ela já tinha também arranjado um hospital e através de outra colega outro hospital para ver quantos animais é que poderíamos encaminhar para eles, no caso de serem em estado crítico. Scooby é um dos afortunados entre os 30 animais que a Midas acolheu, mas no corpo ainda carrega as mazelas do fogo. Hoje recebe o mimo que tantos gostariam de receber. Foram muitos os que ficaram para trás em Santo Tirso, mas não por falta de ajuda. No meio do caos, erguia-se uma barreira maior. As autoridades que impediram o acesso aos abrigos em nome da propriedade privada. Porque é que a GNR, que tem o dever de proteger não só as pessoas, mas também outros seres, nomeadamente os animais, foi ali o travão que impediu que os cidadãos que estavam ali preocupados e com vontade de salvar aqueles animais observassem animais a serem queimados vivos e a morrerem sufocados. Portanto, eu acho que isto é um ato criminoso, é de uma displicência enorme tratarmos este assunto de uma forma tão ligeira. Os animais são referidos no plano municipal contra incêndios da Câmara Municipal de Santo Tirso, mas aquilo que percebemos é que são apenas referidos. Portanto, quando há necessidade de uma intervenção prática de resgate e salvamento destes animais, tal não se verificou. Reparem, todos os dias, nesta época do ano, em que infelizmente nós ainda não temos uma prevenção dos incêndios no nosso país de forma eficiente, a GNR entra em terrenos privados com os bombeiros para fazer as diligências necessárias. Portanto, aqui este argumento também não colhe de que era propriedade privada quando a GNR pode-se entender obter o mandato para entrada no local. E há outros responsáveis a quem o dedo é apontado, por inação ou, pior ainda, por indiferença perante um mal que já era conhecido há anos.
Já em 2017, os 2 canis, o Cantinho das 4 Patas e o Abrigo de Paredes, foram denunciados por insalubridade, maus tratos e negligência a animais indefesos. Chocou-me a pensar quanto tempo é que os animais estiveram ali, quantos é que morreram antes do incêndio, naquelas condições, porque aquilo que acontecia com os animais, se eles não morressem queimados, eles iam morrer noutras situações. Eles iam morrer pelo estado de fraqueza em que eles já se encontravam. O médico veterinário municipal recusou-se determinantemente a fazer aquelas que são a cumprir aquelas que são as suas competências, aquilo que é esperado dele, que era vir ao local, fazer parte de todo este processo e perceber qual era o ponto de situação dos animais in loco. Parece que ninguém efetivamente quer assumir as suas responsabilidades, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político. No meio de uma serra, quantidades absurdas de plástico, de chapa, de lixo, aquilo a qualquer momento era um foco de incêndio. E a partir do momento em que aquelas pessoas têm aqueles cães ali, em que a Câmara Municipal sabe o que está a acontecer, em que as autoridades públicas sabem o que está a acontecer, é impossível essas autoridades públicas, a Câmara Municipal, não assumir responsabilidade. Efetivamente, nunca houve por parte da Câmara Municipal, nos seus sucessivos governantes, uma vontade gradual de retirar estes animais e colocá-los à adoção. Só dias depois do incêndio, o presidente da autarquia de Santo Tirso suspendeu o veterinário municipal e relembrou que a competência de encerrar canis é da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Agora que o pior já aconteceu e enquanto as responsabilidades não são apuradas, apontam soluções para que a tragédia não se repita. Não acreditem em abates, não acreditem em colocar os animais dentro de abrigos e de canis e viver uma vida toda fechados. Acredito sim em medidas preventivas para esses animais, infelizmente, não nascerem porque não têm famílias para os acolher. Primeiro, deveria haver, ser obrigatório, uma lei ou uma regra para todos os municípios que tinham que seguir, e os cidadãos também, onde os animais tinham que ser esterilizados antes dos 6 meses, chipados e vacinados. Os cidadãos que comprovadamente já tivessem esses animais e não tivessem capacidade de fazer frente a isso, teria então de se encontrar uma solução dentro dos dinheiros públicos. Toda a gente sabe onde é que há abrigos ilegais. Toda a gente. Não é por falta de denúncias, às vezes as pessoas não querem denunciar porque têm pena dos animais e não querem que eles sejam abatidos porque podem pensar que vão para os canis e que são abatidos, então não querem denunciar as situações. Há muita gente que pensa isso, há muita gente que pensa que antes de estarem naquelas condições, a estarem noutra que não conhecem, que se calhar que é preferível estar ali. Na minha opinião, se as pessoas sabem, denunciem. Insistam, insistam, insistam. Nem as câmaras municipais dizem ao governo nós precisamos de mais meios e mais, no fundo, recursos, quer humanos, quer materiais, para implementar políticas de proteção animal, nem o governo responde àquelas que são as reais necessidades em termos da verba necessária. Mas isto não se faz só de verba, é fundamental que haja vontade política, é fundamental que seja feito um real levantamento do estado dos nossos canis, sejam eles municipais, sejam eles os abrigos. As necessidades são muitas e a mensagem de associações e de voluntários é clara. Os animais precisam sempre de ajuda. Portanto, convém estarmos sempre sensíveis e não só quando acontecem estas tragédias. As pessoas ajudaram e ajudaram muito bem, e nós temos aqui muito material para poder ir trabalhar, mesmo a nível de medicação. Tão cedo se calhar não vamos precisar de nada disso, mas na realidade não sabemos quantos meses e quantos anos é que eles vão ficar aqui depois a viver, não é? Portanto, nós precisamos é que as pessoas também continuem a dar apoio, não só aos que vieram de Santo Tirso, mas a todos eles, que divulguem muito os nossos animais para a adoção, porque só com a saída de animais é que nós podemos receber outros também, mas podem apadrinhar, podem se tornar sócios, podem muito divulgar, tentar encontrar famílias para todos os nossos animais. Mas é importante que não nos esqueçamos que isto acontece o ano todo e que há imensos animais para adotar o ano todo e em condições deploráveis o ano todo e que nós temos que ser responsabilizados também por essa ajuda. O sentimento coletivo é de angústia. As associações não precisam só de bens alimentares nestas alturas de crise, precisam sempre, e isso foi uma das
das coisas que nos foram dizendo, as associações que resgataram animais tiveram muito apoio nesta fase. E muitas nos diziam, daqui a um mês já ninguém se lembra. Portanto, eu acho que é isto que nós podemos fazer enquanto cidadãos. Se para nós é difícil, não quero imaginar o que é para eles. Os animais que estavam ali há 24 horas naquele estado, sim, poderiam ter sido salvos. Há animais que morreram e que poderiam ter sido salvos.